Lucas capítulo 2, a partir do versículo 10, serei objetivo, mais do que já sou, para ser breve. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 10, diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que eu será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E subitamente, e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos lá. Pai Celeste, nós agradecemos o Teu nome por essa história, e agradecemos, ó Pai, o Teu nome, porque é a história do Deus que se faz homem, do Deus que habitou entre nós, e vimos a Sua glória, glória como do unigênito do Pai, e queremos, ó Deus, continuar vendo a glória do Senhor, no sentido de salvação, de bênção, milagre, perdão, redenção, justificação, comunhão. Queremos, ó Deus, continuar contemplando o poder do Senhor em nossa vida e na vida daqueles que nos cercam todos os dias, e que a Tua bênção seja conosco hoje e sempre. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e deixa a Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 2, especialmente nessa história que eu creio que a igreja e cada um de nós conhece essa história desde que viemos para a igreja, desde muito tempo. A gente conhece essa história de voz salteada, a história do Natal, como nós cantamos que nós conhecemos a história do Natal, porque está escrito lá nas estrelas sobre o mundo. A história, você, quando assina hoje 2023, você está assinando 2023 depois de Cristo. Então até o ateu, hoje, quando data um documento, ele está declarando que ele está tantos anos depois de Cristo. Então nós temos uma narrativa antes de Cristo e depois de Cristo. E aí essa semana se comemora o Natal, amanhã 25. Sabemos que o Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, pelo menos não tem registro para esse dia específico, mas já havia um culto, já havia uma festa ao Deus Sol. E aí a Bíblia diz que Cristo é o sol da justiça, Cristo é a luz do mundo, se adapta a esta data, e aí se comemora. Mas se nós comemorássemos todos os dias, não haveria nenhum problema, porque a Bíblia diz que o Cristo é o Pai da eternidade. A Bíblia diz que tudo do que foi feito pela mão de Cristo. João 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e tudo do que foi feito por causa dele. E a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Hebreus, no capítulo 1, diz que ele fez o universo e sustenta o universo pela força do seu poder. Depois, em Hebreus capítulo 12, diz que nós devemos correr a carreira da fé que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Depois, em Apocalipse 3:20, o próprio Cristo disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas desde ontem e de hoje para amanhã, e talvez de amanhã para depois, haverá muitas ceias, muitas festas, e alguns cometerão o pecado da gula, e o Cristo estará batendo na porta, mas estará do lado de fora, porque não há espaço para ele nessas festas, onde todos, ou a grande maioria, se cumprimentam, se abraçam, se beijam, e eles declaram Feliz Natal, mas eles não sabem nem qual é o significado disso e por que está dizendo isso. E do ano 300 para cá se inventou essa frase, e aí ela continua, e a gente costuma dizer: Feliz Natal para você, mas o que a gente quer dizer com isso? Se eu disser para a igreja Feliz Natal para você, tá, mas o que significa isso?
O que é que você entende por Feliz Natal? E aí vai se acrescentando frase, acrescentando-se coisa nessa história. Mas nós precisamos voltar os olhos para essa história e repetir alguns versos que talvez você já saiba também de cor, mas nós vamos repeti-los para que daqui para frente, quando a gente disser para alguém Feliz Natal, esta realidade, né, se torne plausível, se torne visível e notória no coração daqueles que recebem esta expressão. Primeiro diz que houve um recenseamento e as pessoas deveriam recensear-se na sua própria cidade natal, como Quirino era governador. Diz a Bíblia que que José e Maria saem de uma região de Nazaré e vai para Belém. E diz que chegando lá completa-se os dias da Maria da luz, mas toda a profecia aponta que o Cristo deveria nascer em Belém. José era natural de Belém, mas estava morando em Nazaré. E aí alguém, Deus, intervém na cabeça do líder político da época e ele faz o recenseamento, obriga José e Maria a sair mais de 100 quilômetros para ir recensear-se na cidade de Belém. Chegando lá, completa-se os dias, o Cristo nasce, e aí a manifestação do próprio Deus. Diz que há uma estrela diferente, que anjos aparecem, que anjos estão anunciando o nascimento de Cristo. Outra milícia de anjos aparecem cantando e declarando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. E a Bíblia diz que ausentando os anjos dos pastores, os pastores tiveram a atitude: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que os anjos falaram. Então eles tomam atitude no verso 15: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer pela declaração dos anjos. Primeiro eles cantaram que não era para que os pastores tivessem temor. Depois eles declararam que tinha chegado uma alegria que era para todo o povo. Depois ele diz que a glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. E agora eles tomam a atitude de ir a Jerusalém e ver os acontecimentos. Então, em nossos dias há essa festa do Natal, mas muitos não vivem com alegria, não tem alegria no Natal. Pelo contrário, lamentavelmente algumas festas terminarão em discórdia. Segunda coisa, não querem voltar os olhos para o céu para ver que notícia é essa que abalou o céu e a terra, que a estrela manifesta, que o império convoca, que eles vão para Belém, que há um movimento, que não havia lugar para Cristo. Cristo nasce no lugar dos animais, colocado onde os animais comiam, mas era o Deus que se fez homem, é Deus se fazendo homem e habitando entre nós. E se a humanidade do presente não olhar para o céu para entender o sentido do Natal, será só uma festa de consumo, só momentos supostamente alegres, regado a algumas bebidas doces ou alcoólicas, para que a alegria brote no coração. Caso contrário, não haverá alegria, e ainda termina em discórdia, porque Apocalipse 3:20 não é cumprido, quando diz que eis que estou à porta e eu bato, e se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A Bíblia diz em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. O profeta declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo declara em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria, sim, o calendário diz que é 25, então nós nos alegramos, então nós cultuamos, então nós podemos fazer festa, podemos fazer encontro de família, podemos declarar para alguém Feliz Natal, mas baseado pelo menos em alguns textos bíblicos. Primeiro, que se lembre de Gênesis 3:15, que logo que a humanidade peca e cai e experimenta a realidade da morte espiritual, se esconde de Deus, o próprio Deus faz uma declaração que o descendente da mulher
feriria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Gênesis 3,15. E toda a história do povo de Deus caminha com profecias, com declarações apontando para o Messias. E aí você vai para Gálatas 4,4, quando diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, quando eu digo Feliz Natal para alguém, primeiro eu reconheço a minha insignificância diante de Deus. Eu estava literalmente condenado à morte pelos meus delitos e pecados, e por natureza fazia a vontade das obras e dos pensamentos e as obras dos príncipes das trevas que atuam nos filhos da desobediência. Está em Efésios capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Mas de repente, Cristo declara que Cristo estaria esmagando a cabeça da serpente, e na plenitude dos tempos Cristo veio. Aí, porque ele veio, Efésios 2, 8 diz que pela graça eu sou salvo, mediante a fé, e não vem de mim, é dom de Deus. Então, Feliz Natal. Eu sou pecador, estava condenado à morte e ao inferno. Deus em Cristo me buscou, e pela graça eu sou salvo. E aí tem ainda Efésios 2,12, que antes da sua conversão, a Bíblia diz que você estava sem Cristo, sem promessa, sem aliança, sem esperança, sem comunidade e sem Deus no mundo. Está lá em Efésios 2,12. E aí vem o verso 19 de Efésios 2, diz o seguinte: mas agora em Cristo, não sois mais peregrino, nem estrangeiro, mas sois da família de Deus. Dizer para alguém Feliz Natal é reconhecer que é pecador, reconhecer que estava condenado, reconhecer que é salvo, reconhecer que é da família de Deus, reconhecer que os efeitos ou o esforço que Deus fez pelo pecador está habitando no coração. Por isso nós temos Feliz Natal. O Simeão diz: Senhor, agora eu já posso morrer, porque agora eu vejo Cristo, a esperança de Israel. Caso contrário, não se pode morrer sem Cristo, porque morrer sem Cristo é estar condenado ao inferno. Mas morrer com o sentido do Natal no coração é ser declarado, primeiro, mais do que vencedor em Cristo, e depois aquela última expressão do Salmo 23: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, Feliz Natal é a convicção de estar com Deus. Feliz Natal é ter a consciência de que Deus moveu o céu em sua direção. E a Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação e redenção. Caso contrário, a gente embarca nessa sociedade contemporânea e é só enfeite, que eu gosto do enfeite de Natal. Peneiro está lindo, quem foi deve ir. Várias cidades ficam lindas. Que bom seria se isso fosse o ano inteiro. As cidades bonitas, as famílias se entendendo, o cunhado se entendendo ali com o seu cunhado, a sogra dando beijo no genro, né? Aquela festa toda que acontece nesses dias agora. Mas que bom seria isso o ano inteiro. O vizinho levantou e disse: Feliz Natal, feliz para você também. Talvez, não sei se ele entendeu o que ele declarou, mas eu entendi o que eu queria para ele. Mas esse espírito natalino que envolve nessa atmosfera do mês de dezembro, não seria interessante se isso fosse o ano inteiro? O ano inteiro. E a gente cumprir aquela regra da Bíblia que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem gente que fica irado o ano inteiro, no Natal faz as pazes. Depois do Natal começa tudo de novo. Mas que bom seria se o sol nem um dia se pusesse sobre a nossa ira durante o ano de 2025 que está chegando, 2024. Estou até pulando um ano porque está tudo muito rápido, né? Mas 2024, mas que esse espírito de Natal ele permanecesse em nosso coração, de irmos à igreja, de orarmos, de lermos a Bíblia, de nos alegrarmos com as pessoas que se alegram, porque a Bíblia diz: chore com os que choram, mas se alegre com os que se alegram.
E aí nós declaramos Feliz Natal, aí nós beijamos mais, abraçamos mais, trocamos presente, as pessoas trocam presente, e o maior presente é Deus quem nos dá, ou Deus quem nos deu, né? Lá em João 3,16 que eu já citei, porque diz que Deus amou, que deu o seu Filho, para quê? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Lá em João 10,10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o Cristo veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E agora diz, pela graça nós somos salvos. Então Natal é olhar para Deus, olhar para o céu e querer saber que história é essa de um Deus que se faz homem. Parece um absurdo, mas é um milagre. Nós não tínhamos o que fazer para ser salvos, e aí o Cristo, o Deus se faz homem. João capítulo 1, principalmente verso 11 e 12, ali tem uma sequência de textos que é muito interessante, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e aí nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mais tarde, o Cristo vai dizer o seguinte: olha, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E aí quando Cristo vai subir os céus, ele diz que deixa um consolador, e diz que eu vou, mas eu volto, lá em João 14, mas ele diz, mas vai ter um consolador, que estará para sempre convosco. Ele diz, não está com o mundo, porque o mundo não o conhece. E ele fala, então não fique perturbado, porque eu vou, mas eu volto um dia, e você vai estar comigo, lá no céu, de João 14. O João 15, o Cristo adianta essa história, e diz, olha, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos, e o ramo que não produzir bom fruto é cortado e lançado fora. Então nós somos os ramos da videira que está em Cristo, e é o Pai quem cuida, é Deus quem cuida. Em João 16, ele fala sobre a ação do Consolador, ou seja, é uma ação da Trindade em favor do pecador. É o Deus que ama, é o Filho que vem, e é o Espírito que aplica isso no coração do pecador, porque ele diz assim, o Espírito Santo te convence do pecado, do juízo e da justiça. E aí você vai para João 17, e você tem a longa oração de Jesus Cristo a seu favor, quando ele diz, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Diz, Pai, eu tenho passado para eles a tua palavra, e eles têm crido que a tua palavra é a verdade. E diz, Pai, guarda-os em teu nome. Quando eu estava no mundo eu os guardava, agora guarda-os em teu nome. Então você tem uma ação da própria eternidade vindo ao seu encontro. É o Deus Pai que te ama, é o Deus Filho que vem cumprir o pacto da graça, e o Deus Espírito que aplica no coração do pecador. Isso é ter a autoridade de dizer Feliz Natal. Então, feliz porque um dia o Cristo veio, feliz porque o Cristo habita em nosso coração, feliz porque enquanto Cristo não vem, o Espírito Santo nos guarda, nos sustenta, nos conforta e nos dá condição de habitar nesse mundo tenebroso. Segundo a Bíblia, é um mundo que jaz no maligno. 1 João 5,19, ele diz, sabemos que nós somos de Deus, mas que o mundo jaz no maligno. Caso contrário, não se explica estas atrocidades do nosso tempo, todos os tempos, mas nós estamos nesse tempo, então é de nosso tempo. Então, Feliz Natal, porque Deus te amou. Feliz Natal, porque Cristo se entregou. Feliz Natal, porque o Espírito Santo aplicou isso em seu coração, no meu coração, no nosso coração. Por isso podemos dizer Feliz Natal para cada um de nós. Amém. Oremos, irmãos. Pai Celeste, nós queremos dar-te graças pela história do Natal, e damos-te graças pelo efeito da história do Natal em nossa vida. Graças te damos porque Deus nos amou, graças te damos porque Deus em Cristo se fez carne, graças te damos porque esse Cristo morreu em nosso favor, graças te damos porque nele nós temos a redenção, a remissão de nossos pecados, graças te damos porque por meio dele temos a comunhão com o Senhor, graças te damos porque o Espírito Santo habita em nós, graças te damos porque o Espírito Santo nos conduz a cada dia em nossa vida cristã, e graças te damos porque o teu Santo Espírito nos conforta, nos consola e nos dá a condição de viver neste mundo
Ó Deus, abençoa cada família aqui representada em tua casa nessa noite, abençoando, ó Deus, o teu povo que está viajando, muitos que ainda irão viajar, outros não encontram em família, mas que sejam extremamente abençoados e guardados por ti. E assim, ó Deus, que a tua paz, que excede todo o entendimento, e a presença de Cristo, Senhor, na história do Natal, e a comunhão e a paz do teu Santo Espírito seja conosco, e com todo o teu povo permaneça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.